E o Verbo se fez carne. Aleluia. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória da como unigênito do Pai. E aí, queridos, quando nós damos um avanço no tempo, a gente percebe que a cada tempo, a cada minuto, a cada hora, o Senhor Jesus, Ele está procurando cada vez mais e mais aproximar da sua criação. Eu acho lindo que em Êxodo era pedagógico. Agora, quando chega no Evangelho de João, não, irmão. Sai da pedagogia, sai do símbolo, sai da sombra. Para quê? Para trazer para nós o quê? Uma revelação da maravilhosa luz. Eu acho o texto que esse texto do grego é lindo, quando o autor diz assim que o Verbo habitou, tabernaculou entre nós. Você percebe que agora essa palavra tabernáculo, ela ganha uma dimensão, ela ganha uma clareza. Agora, aquele Deus que fala com Moisés para criar um lugar específico para habitação, é o mesmo Deus que revela a João que o Verbo se faria carne para quê? Para habitar entre a sua criação, em graça e em verdade. Eu acho linda essa palavra verdade, porque essa palavra verdade, ela representa também graça, tempo da realidade, irmãos. Quando Jesus, ele usa o profeta para dizer que o Verbo se faria carne para habitar entre a criação, para habitar entre nós, Deus estava dizendo para João que agora a realidade da humanidade seria o que? Se relacionar com o Criador através da pessoa de Jesus com mais a proximidade, queridos. Para pensar, raciocine comigo por um pouco. Raciocine por um pouco de tempo comigo nesta hora. Quando a palavra de Deus diz no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram criadas por intermédio dele. E sem ele nada do que se fez, se foi feito, se fez. E a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. E João está dizendo que agora o Deus eterno, ele o quê? Ele sai da eternidade para materializar em forma humana. Filipenses capítulo de número 2. Para quê? Para aproximar com a sua criação. Não mais através de sombra, de figura, nem de pedagogia. Relacionamento, irmão. Calor humano. O Deus que é eterno, soberano, majestoso, ele se diminui por um período de tempo, como diz o autor de Hebreus, para quê? A fim de se relacionar comigo, a fim de se relacionar com você. Talvez pode surgir uma dúvida no seu coração dizendo assim, mas Jesus ele veio e já foi. Porém, queridos, Paulo diz que nós somos o quê? Santuários do Espírito Santo. O Espírito eterno daquele que se manifestou, agora faz morada em mim, agora faz morada em você. Isso implica dizer que ele está habitando mais próximo do que você pensa. Não é à toa que Paulo diz lá no livro de Atos ao povo daquela cidade pagã: não pense vocês que Deus está tão longe de vocês, porque Ele está bem perto de vocês. Mas o problema é que a humanidade até hoje não entendeu que não servimos Deus por aquilo que se pode tocar. Paulo chega a dizer ao Deus que eu sirvo no meu espírito. Aleluia. Então, quando entra no Evangelho de João, a gente percebe que aquela palavra que outrora é chamada de tabernáculo para a habitação de Deus, agora esse tabernáculo ele se materializa, ele se humaniza. Para quê? Para nos relacionar, queridos, um com os outros, em graça e em verdade, sem sombra de variação. O autor de Hebreus chega a dizer que ela é a imagem exata.
Cristo é a expressão exata do Deus invisível. Para quê? Para se relacionar com a sua humanidade.